O nosso menino Yuji recebeu alguns aprimoramentos nesse final do Jujutsu Kaisen, e muitos deles são considerados artifícios do roteiro? São, mas ainda assim fazem parte da bag do Yuji. Então, hoje nós vamos ver, tentar analisar e perceber, e tentar ranquear mais ou menos o Itadori no mundo do Jujutsu e perceber o quão forte é Itadori Yuji. Boas pessoal, como é que vai isso? Bom, o Yuji como protagonista foi alguém que deixou muito a desejar ao longo do tempo, mas é mais em termos das técnicas que ele possui, porque ele estava praticamente lado a lado com Naruto e o Goku em termos de não ter nada no bolso. As bags estão vazias, no máximo só duas técnicas que possui. Em termos de técnica, o homem só tinha socos, pior só tinha soco azul ou então faíscas vermelhas. Mas o mestre Gege não deixou o nosso rapaz desprovido de habilidades. Então hoje nós vamos ver quais são essas habilidades. Primeiro, a força sobre-humana. A força sobre-humana não é nada mais nada menos senão o Yuji sendo um feto amaldiçoado. Já sabemos que a concepção do Yuji não foi propriamente normal, para mais que ele foi vítima de experimentos, não está exatamente claro que experimentos é que foram estes, e não sabemos porque é que só o Yuji entre os fetos amaldiçoados é que tem tamanha força. Pelo facto dele ser um feto amaldiçoado, é daí que vem toda a força do Yuji. Ele tem super velocidade, tem super força, consegue dar saltos impressionantes, tem resistência também, e ele consegue isso tudo não tendo restrição celestial. Punhos divergentes. Os punhos divergentes é uma técnica que surgiu no meio da aventura do Yuji, treinando com o Gojo, mas depois dele ter um treino, ou mais ou menos uma luta, com o todo, ele descobre que os punhos divergentes são um péssimo hábito de um feiticeiro. A energia simplesmente não está a ser bem utilizada. Mas o punho divergente é praticamente um segundo soco depois dele dar o primeiro, quando a energia amaldiçoada que é suposto aplicar junto com o soco vem segundos atrasado. Apesar de ser um péssimo hábito nas lutas, isso pode ser utilizado como artifício à vantagem do Yuji se ele souber como utilizar. Os raios negros. Os raios negros é uma técnica que todo feiticeiro Jujutsu, todo mundo que possui energia amaldiçoada consegue aplicar. É simplesmente quando a descrição de como os raios negros surgem não é propriamente exata, para mais que é dito que é mais uma coisa de sentir a batalha, e tem um monte de condições que precisam de ser cumpridas para os raios negros começarem a surgir. Não é algo exato, é algo demasiado natural, é algo muito preciso que até pessoas como o próprio Gojo não conseguem determinar. Mas o Yuji, por alguma razão, é alguém que consegue usar os raios negros com extrema facilidade e em um número elevado de vezes, o que quase o torna um mestre dos raios negros, que até o próprio narrador já mencionou que o Yuji foi escolhido pelos raios negros. Manipulação de sangue. A manipulação de sangue foi algo que foi abordado mais no mangá, mas pelo facto de Yuji ter consumido os outros fetos amaldiçoados, a.k.a. irmãos dele, o que é um bocadinho estranho de dizer, mas pronto. O Yuji consumiu os outros fetos amaldiçoados que foram criados pelo Kenjaku quando ele estava como o líder dos Kamo, então ele conseguiu ter acesso à manipulação de sangue. Junto com isso, podemos talvez teorizar que ele tem a habilidade de absorver técnicas, mas isso não é algo confirmado, é algo que simplesmente aconteceu. Não sabemos se é simplesmente o Yuji ser um feto amaldiçoado também, ou se ele tem realmente uma técnica que lhe permite absorver técnicas. Mas a manipulação de sangue é uma técnica que ele possui, que precisa de mais prática. Ele só consegue manipular e não consegue fazer técnicas como o sangue perfurante com extrema precisão. Energia amaldiçoada reversa. A energia amaldiçoada reversa é outra técnica que todos os feiticeiros Jujutsu têm a possibilidade de chegar, mas nem todos conseguem chegar a essa habilidade. Muitos simplesmente nasceram com a técnica, outros simplesmente usam por instinto. No caso do Yuji, ele teve que aprender a utilizar a técnica e ainda utilizar a manipulação de sangue para conseguir apoiar a eficácia da técnica amaldiçoada reversa. A técnica do Sukuna. Aqui é que vem um ponto bem interessante. Já nos é confirmado que o Yuji é, de certo ponto, sobrinho do Sukuna, porque o pai dele é a reencarnação do irmão do Sukuna e acreditamos que é por aí que ele conseguiu absorver a técnica do Sukuna. Mas depois também é dito que pelo Yuji ter vivido durante muito tempo com o Sukuna, a alma dele conseguiu apanhar as restrições da alma do Sukuna para conseguir utilizar a técnica dele. Então é uma coisa com a outra que liga um ponto com o outro e bom, o Yuji tem a técnica do Sukuna. Apesar de ter a técnica do Sukuna, não é assim tão efetiva como o Sukuna, claro. Para mais que a técnica é influenciada pela época e pelo usuário, então ela manifesta-se de forma muito diferente, mas ela não deixa de ter a efetividade dos cortes. A única diferença é que os cortes do Yuji vêm com uma espécie de sinalização, como se tivesses aqueles brinquedos de instruções em que tem o sinal onde tens que cortar com uma tesoura. É assim que se manifesta os cortes do Yuji. Mas apesar dele ter essa técnica do Sukuna, não é algo que influencia no domínio dele, porque agora nós passamos para a expansão de domínio do Yuji. A expansão de domínio do Yuji é algo que não está 100% explicado, nem 100% claro, porque ele
ele a princípio toca numa técnica que nós vamos falar já para o fim, mas também tem a técnica do Sukuna embutida no domínio. Mas como todo domínio, para além de ampliar as técnicas físicas dos feiticeiros, também é formado pela personalidade, pelas vivências e etc. do usuário. O domínio do Yuji parece que conta uma história ou carrega imagens da vida do Yuji. É um domínio improvisado, como ele mesmo diz, mas pelo menos podemos ter como característica que todo mundo que entra no domínio passa a obter uma forma da sua alma, ou então uma forma da alma que o próprio Yuji enxerga, digamos assim. Porque na última conversa que ele teve com o Sukuna, ele e o Sukuna tiveram com as últimas visões que o Yuji conseguia perceber, não só ele, mas também o próprio Sukuna. A mesma coisa aconteceu com o Megumi, que ele conseguiu ter contato com a alma do Megumi. Então podemos dizer que nesse domínio, de alguma forma, ele facilmente entra em contato com as almas, mas os próprios usuários podem voltar às formas normais quando quiserem. Como podem ver, não é algo propriamente preciso, é só informações que nós temos daquilo que nós vimos no mangá e não está propriamente claro como é que funciona a expansão do domínio do Yuji. E por último, nós temos a técnica das almas. Como tinha dito antes, a questão das almas parece ser uma técnica inata do próprio Yuji, mas não é algo que está explicado. Não sabemos se ele utiliza uma ferramenta, se ele utiliza um encantamento, se ele foi, sei lá, se ele comeu alguma coisa que lhe permite tocar nas almas das pessoas. O que nós sabemos é que durante a luta contra o Sukuna, o Yuji era o único que tinha uma capacidade que era tocar diretamente entre a barreira da alma do Sukuna e do Megumi. Que técnica foi, o porquê que ele conseguia fazer, não estava explicado, mas o que nós sabíamos era que o Yuji tinha esta habilidade que cada soco que ele dava, até a técnica que ele aplicava no Sukuna do desmantelar, tudo tinha embutido esta habilidade misteriosa de tocar na parede das almas entre o Sukuna e o Megumi. Como se chama essa técnica e o que é que essa técnica tem a ver, nós não sabemos. Pode ser alguma coisa que esteja associado com o Yui, porque o Yui tem essa habilidade de conseguir fazer uma troca de almas, mas também não é algo confirmado de como o Yuji conseguiu obter essa técnica, se foi pelo Yui ou se foi por outra coisa. Mas o que nós sabemos é que o Yuji possui uma habilidade com essas características. Nome, porquê, como, nós não sabemos. E pronto, essas são as técnicas do Yuji. Agora, tentar ranquear o Yuji no mundo de Jujutsu numa posição atual, eu acredito que esteja em algum lugar abaixo dos feiticeiros de nível especial. Eu consigo pôr o Yuji tranquilamente num feiticeiro de primeiro grau, talvez, tranquilamente. Acho que eu ponho até acima do Nanami, por ele ter superado o Nanami já há muito tempo, capaz de superar a Maki, superar o todo esse pessoal que é de primeiro grau, mas chegar até o nível de feiticeiro rank especial, isso já não é possível, porque pelo que foi explicado da última vez que aprendemos o que é um ranking especial, é aquele que tem a capacidade de simplesmente destruir uma cidade, e o Yuji não tem ainda isso. Com mais desenvolvimento, a técnica do Sukuna o põe no patamar de especial, mas temos o Yuta que no máximo a Rika que lhe garante a chance de destruir uma cidade com o raio que os dois produzem quando estão tipo full apaixonados, mas a técnica de copiar do Yuta é que classifica também como grau especial, então aí é um bocadinho discutível como a coisa pode funcionar, talvez causar catástrofes não necessariamente com uma técnica só, talvez uma técnica que permite dar um tempo e assim destrói a cidade, quem sabe, talvez uma cena desse gênero, mas de momento eu ponho o Yuji acima de todos os feiticeiros de grau 1, mas não acima de nenhum feiticeiro de grau especial. E enfim pessoal, foi isso. Muito obrigado por chegarem até aqui. Qualquer ideia de vídeo podem deixar aí embaixo. Hoje foi Yuji, mas caso queiram uma análise de outro personagem é só dizer. Estamos a tentar procurar vídeos e ideias aqui para fazer, já que o mangá está a terminar, então vai haver coisas que talvez tenhamos que debater aqui no canal. Então pessoal, vemo-nos na próxima e peace!